Olá, meus amigos, muito boa noite a todos. Neste vídeo eu vou tratar da contravenção conhecida como jogo de azar, que está tipificada no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. Sempre lembro a todos que, junto com o vídeo, eu posto a sinopse, o roteiro daquilo que é falado aqui, e que pode ser acessado por qualquer um que tenha interesse, bastando clicar no link que aparece na parte descritiva aqui do nosso vídeo. A contravenção de jogo de azar, do artigo 50 da Lei de Contravenções, tem por objeto da proteção jurídica a política de costumes, quer dizer, a política no sentido de que as pessoas procurem, de uma forma geral, cultivar os bons hábitos de vivência e convivência. No caso, a tipicidade objetiva, prevista no caput do artigo 50, ela traz os núcleos estabelecer e explorar. Estabelecer tem o sentido de implantar, de colocar, de disponibilizar de alguma maneira, e explorar tem o sentido de utilizar, de valer-se daquilo como fonte de renda. E no caso, estabelecer e explorar o quê? Jogo de azar. E a definição de jogo de azar, ela vai se encontrar no parágrafo 3º do mesmo artigo 50. Considera-se, então, jogo de azar o jogo em que o ganho e a perda dependam exclusiva ou principalmente da sorte, do acaso, né? As apostas sobre corridas de cavalos fora de hipódromo ou de local onde sejam autorizadas, e ainda também as apostas sobre qualquer outra competição esportiva. Todas essas três categorias, aquilo que depende exclusiva ou sobretudo de sorte, corridas de cavalo não autorizadas e competições e apostas realizadas em competições esportivas, tudo isso de forma desautorizada. E estabelecer esse jogo de azar, ou explorar esse jogo de azar, onde? Primeiro, em local público, que é o local aberto, né, cuja propriedade é do poder público, como praças, como ruas, como praias. Em local acessível ao público, que venha a ser aquele local fechado, mas ao qual o público possa ter acesso, com ou sem pagamento de ingresso, como bares, salões, até algum tipo de cassino clandestino, etc. E em local equiparável ao público, aquela equiparação que nós vamos encontrar ao local público, ao acessível ao público, lá no parágrafo 4º do mesmo artigo 50 da Lei de Contravenções. Qual é o local que a Lei de Contravenções equipara a local acessível ao público? A casa particular, em que se realizam jogos de azar, quando deles habitualmente participam pessoas que não sejam da família de quem ocupa aquela casa. O hotel ou a casa de habitação coletiva, a cujos hóspedes e moradores se proporciona jogo de azar. A sede ou dependência de sociedade ou de associação em que se realiza jogo de azar, e o estabelecimento destinado à exploração de jogo de azar, ainda que dissimule esse destino. Aqui bem se enquadra nesta hipótese o cassino clandestino. Então, todos esses locais mencionados no parágrafo 4º, para não restar dúvida, o legislador textualmente equipara a locais acessíveis ao público e, portanto, passíveis de serem o local que vai dar ensejo à tipicidade contida no artigo 50. Então, quem pratica quem estabelece ou explora jogo de azar em local público ou em local acessível ao público ou local equiparado a acessível ao público, terá uma pena, estará sujeito a uma pena de 3 meses e 3 meses a 1 ano de prisão simples. Nós sabemos que a prisão simples é a pena privativa de liberdade cominada às contravenções.
Além da prisão simples de 3 meses a 1 ano, também pena de multa. E aqui eu abro um parênteses apenas para dizer que, com relação à multa, procurem acessar aquilo que eu falo sobre multa lá no vídeo em que eu trato da parte geral da Lei de Contravenções Penais. Um dos tópicos abordados por mim naquele vídeo é exatamente sobre a pena de multa contravencional. Então podem acessar, que terão lá um aprofundamento melhor daquilo que é importante saber sobre a multa nas contravenções. E ainda como efeito extra da condenação, nós teremos a perda de imóveis e objetos de decoração do local. Isso também está previsto agora na parte final do preceito penal secundário do mesmo artigo 50. Este efeito de perda dos móveis e objetos de decoração do local, previsto ali na parte final do preceito secundário, ele vai se aplicar sem prejuízo daqueles efeitos extrapenais aplicáveis, cabíveis eventualmente, no caso da condenação por esta contravenção do artigo 50, aqueles previstos lá no artigo 91 e 92 do Código Penal, tá certo? Então, as penas da contravenção do artigo 50 são a prisão simples de 3 meses a 1 ano, a multa e, como efeito secundário, a perda de imóveis e objetos de decoração do local. Exemplos assim mais comuns daquilo que nós podemos considerar jogos de azar: os carteados, os bingos, as máquinas caça-níqueis, são esses que a gente com mais frequência acaba se deparando com eles no nosso dia a dia. A tipicidade subjetiva contida no caput desse artigo nos parece que requer dolo específico, porque, no nosso entendimento, é necessário que o ato de estabelecer ou explorar o jogo de azar deve ser especificamente para através dele, obter algum tipo de ganho, algum tipo de lucro. Ao nosso ver, aquele estabelecimento de jogo de azar com outro tipo de propósito, por exemplo, apenas entretenimento, apenas uma recreação, esse não acarreta, no nosso entender, a tipicidade subjetiva do delito. Então, está contida na ideia ali do estabelecer, especialmente no explorar, a ideia de obtenção de algum tipo de lucro, algum tipo de ganho, com a disponibilização daquele local para a prática do jogo de azar. O sujeito, outro tipo de razão, outro tipo de motivação, não levaria ao preenchimento dessa especificação dolosa e, portanto, levaria-nos a uma conduta subjetivamente atípica. Parece-me claro que realmente, neste caso, nós temos a exigência, a necessidade do dolo específico de obtenção de lucro, de obtenção de ganho, através do jogo de azar estabelecido ou explorado naquele ambiente. Sujeitos do crime, da contravenção, melhor dizendo, pode ser qualquer pessoa, e o sujeito passivo, a coletividade como um todo, né? Já que estamos falando aqui de política social de costumes, né? Então estamos falando de um crime praticado contra a coletividade. O momento consumativo é aquele em que o jogo de azar se inicia, no momento em que se dá o start no jogo de azar, nas apostas ou no carteado, enfim, neste momento nós estamos falando da consumação delitiva. E no caso da tentativa, né, nós sabemos que não se pune a tentativa em contravenção, segundo a regra do artigo 4º da Lei de Contravenções Penais. Então, neste caso, não há que se falar em tentativa, porque ela é impunível em contravenção. O parágrafo 1º prevê a hipótese de uma forma majorada da contravenção, no caso de haver pessoa menor de 18 anos
entre os empregados ou participantes do jogo. Então, se tiver alguém menor de 18 anos trabalhando no local ou jogando, ou apostando, então o responsável pelo local, além das penas mencionadas, terá um acréscimo ali na pena privativa de liberdade de mais 1/3 na terceira fase da dosimetria. Isso é o que prevê o parágrafo 1º do artigo 50. No parágrafo 2º, nós temos aquilo que podemos considerar uma forma mitigada do delito, porque faz com que desapareça a pena privativa de liberdade e também qualquer efeito secundário ali da condenação. Remanesce apenas do parágrafo 2º a pena de multa de R$ 2.000 a R$ 200.000. Essa redação ela foi introduzida pela Lei 13.155 no ano de 2015, para a hipótese de mera participação na condição de ponteiro, né, que é o jogador ou apostador. E pode, inclusive, o parágrafo 2º abre, inclusive, a possibilidade da prática mitigada do delito se dar através de participação pela internet ou por qualquer outro meio eletrônico de comunicação. Então, se o sujeito for ponteiro, for o jogador, for o apostador do jogo de azar, ele não fica imune à contravenção, mas a contravenção dele aparece na forma mitigada do parágrafo 2º, sujeitando ele apenas à pena de multa que ali está estabelecida, de R$ 2.000 a R$ 200.000, conforme o caso. Uma questão que eu considero importante é mencionar que o jogo do bicho, apesar de ser a rigor, se enquadrar num conceito de jogo de azar, porque também envolve o elemento sorte como um fator para a materialização de algum ganho, o jogo do bicho tem tipicidade própria, específica, lá no artigo 58 da Lei de Contravenções Penais. Então, pelo princípio da especialidade, é o artigo 58 que se aplica. E para concluir, então, esse vídeo, pessoal, a ação penal na contravenção do jogo de azar, ela é pública e incondicionada, seguindo a regra contida no artigo 17 da Lei de Contravenções Penais, que diz que nas contravenções a ação é penal pública. E como não estabelece a necessidade de representação nem de requisição do ministro da Justiça, portanto, não há previsão de condição de procedibilidade, ela é pública incondicionada. E por fim, para terminar mesmo, ressalto aqui que, sendo contravenção, cabe transação penal naquelas circunstâncias e condições que são estabelecidas pelo artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que é conhecida como Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, mas aqui particularmente a parte que nos interessa é a parte dos juizados especiais criminais. E o artigo 76 prevê o instituto despenalizador chamado transação penal, e esse instituto pode ser também aplicado às contravenções, que também são ilícitos penais de menor potencial ofensivo. E uma vez preenchidos, então, no caso concreto, os requisitos e condições previstos no artigo 76, é possível, então, a transação penal entre o autor do fato e o Ministério Público. Certo, pessoal? Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.